Então, fundos de investimento, né, em criptoativos, uma análise da qualidade da informação oferecida aos investidores. Aqui fazendo uma breve introdução, né, a gente tem a questão do aumento da popularidade dos criptoativos, né, principalmente do Bitcoin, aí, desde o seu surgimento, né, ganhando cada vez mais espaço no mercado, volume de negociação. Você tem os fundos de investimento, né, como possibilidade de acesso a esses ativos. Né? Você tem um cenário regulatório para fundos de investimento que vai começar a mudar agora, no final de 2023, mas para o recorte que eu fiz no meu trabalho, que pega o ano de 2022, a gente não tem a norma voltada para fundos, não contempla esse tema, né, de investimento em criptoativos. É por ser um tema novo, né, relativamente novo. O que nós temos é a literatura, né, sobre criptoativos voltada para investidores e algumas orientações por parte da CVM, né, os ofícios que a CVM divulga, orientando os fundos a divulgar determinadas informações, mas nada no sentido de ser uma obrigação. E aí tem a pergunta de pesquisa, né? As informações disponíveis aos investidores de fundos direta ou indiretamente investem em criptoativos atendem o que é requerido pela literatura e as orientações, né, no caso da CVM. O objetivo é verificar o distanciamento nas divulgações desses fundos com o que é ali requerido pela literatura que o investidor saiba em termos de criptoativo. Aí, partindo para a revisão da literatura, tem 3 pontos básicos, né, que seria a questão do funcionamento do blockchain, a tecnologia subjacente, né, dos criptoativos, é importante o entendimento para saber quais os problemas que podem surgir, né, em decorrência das transações com os criptoativos. Você tem os riscos associados aos próprios criptoativos, né, ali eu elenquei ali os riscos que eu identifiquei na literatura, que serve também de base para as categorias que eu crio ali na parte de resultado. E aí, por último, tem a questão da economia da informação, né, que vai falar sobre a questão da assimetria informacional entre aquilo que os fundos divulgam, né, aquilo que as companhias divulgam e aquilo que o investidor precisaria ter acesso para ter um conhecimento aí dos riscos associados aos criptoativos e até mesmo aquilo que está sendo usado como política assim, pelos gestores dos fundos na escolha dos criptoativos que eles vão investir. Indo para a parte de metodologia, eu faço a pesquisa documental e bibliográfica. Documental, eu analiso toda a documentação dos fundos voltada para essa questão de informações relacionadas a investimento em criptoativos, bibliográfica relacionada a toda a literatura voltada para o tema de investimento em criptoativos, faço uma análise de conteúdo desses textos e também uso a análise textual discursiva, principalmente sobre os documentos dos fundos. Né? Aí eu faço alguns filtros, aplico alguns filtros para selecionar os fundos. Primeiro, eu pesquiso no site da CVM palavras-chave relacionadas à razão social do fundo, ao nome do fundo. Então, uso palavras como blockchain, Ethereum, Bitcoin, e aí tem 80 fundos, faço um levantamento de 80 fundos. Eu desconsidero fundos que estão em fase pré-operacional e cancelados, porque eles não têm documentação voltada não tem documentação divulgada. Né? Eu fico com 68 fundos. A partir disso, eu seleciono apenas os fundos que têm como público-alvo o público em geral. Fico com 28 fundos. E em cima desses 28 fundos, para assim, até em termos de relevância da quantidade de cotistas que esses fundos possuem, eu aplico a regra de Pareto
e pego os 20% dos fundos que detêm 80% dos cotistas. E tenho 6 fundos. Aí eu analiso a documentação de toda a cadeia de investimento, né? Uma vez que eu seleciono 6 fundos, eu verifico toda a cadeia de investimento desses fundos até chegar nos criptoativos. Então você tem a possibilidade de ter um fundo que investe diretamente em criptoativos, aqui na seta de baixo, ou você pode ter um fundo que investe no nível 1, que investe no nível 2, assim por diante, até chegar nos criptoativos. Eu verifico a documentação de todos os fundos que compõem a cadeia. Aqui essa equação ela é a fim de verificar o efeito reflexo que os criptoativos têm no patrimônio líquido do fundo em análise, né? Seria basicamente pegar o percentual do PL do fundo em análise, no caso de um investimento indireto, né, em criptoativos. Você pega o percentual do fundo em análise investido no nível 1, pega o percentual do fundo nível 1 investido do PL do fundo no nível 1 investido no nível 2, o percentual do PL do nível 2 investido no nível 3 e assim por diante, até chegar no percentual do PL do nível N investido em criptoativos. Você multiplica tudo, o resultado o produto dessa multiplicação seria o percentual do PL do fundo em análise investido em criptoativos. A gente vai ver mais à frente que isso não foi um fator determinante naquela cadeia de investimento o fundo divulgar mais ou menos informações relacionadas aos riscos. Né? Aí, a partir da literatura, eu observo, né, a recorrência desses temas e crio essas categorias para verificar a aderência aí dos fundos, né, no atendimento dessas categorias. Divido em categoria descritiva, né, seria o nome dos criptoativos, das exchanges, dos custodiantes. Tem também as categorias de risco. Ainda aqui na metodologia, a análise textual discursiva, que eu havia mencionado, é uma metodologia que você parte da leitura do documento, né? Você parte do empírico para o teórico. Né? Você faz a leitura do documento, aí a partir da leitura do documento eu percebi que alguns fundos eles mencionam os riscos, né? Nos documentos você tem a menção dos riscos, e você também tem o endereçamento dos riscos, né? O que o fundo faz diante daquele risco ali. Indo para a parte de resultados, começando por uma análise mais consolidada de todas as cadeias de investimento analisadas, a gente percebe que os fundos eles são mais eficazes assim, em mencionar os riscos, eles mais mencionam do que, de fato, dizem qual política eles adotam diante de determinado risco. Os ETFs eles são mais eficazes em endereçar os riscos, muito por conta desse documento que eu chamo de critério do índice, né? Mas é um documento divulgado pelo próprio índice, que são os critérios que o índice usa para eleger os ativos que vão compor a sua cesta, né? Para eles calcularem o índice, que são os mesmos critérios que os fundos usam na hora de escolher as suas exchanges, os seus criptoativos, custodiantes. E aí, indo para a parte de menção dos riscos, né? Eu dividi ali entre menção dos riscos e endereçamento. Partindo para a parte de mencionar os riscos, eu percebo que todos os fundos cumprem a questão da categoria de descrição, então todos eles divulgam o nome do criptoativo, o nome da exchange, o nome do custodiante. Existe essa questão da necessidade de verificar toda a cadeia de investimentos, né, porque partindo apenas de um fundo que investe indiretamente em criptoativos, você não conseguiria obter a quantidade de informações necessárias. O investidor não conseguiria obter a quantidade de informações para atender todas aquelas categorias.
Então, um exemplo disso é a ADF dos fundos em análise, né, que acaba não sendo boas fontes de informação se você for pegar essa questão dos riscos. Né? Os fundos em análise seriam os primeiros fundos na cadeia de investimento. Questão da pegando apenas a DF dos ETFs, eu percebi uma maior menção a riscos, né, uma melhor qualidade de informação na demonstração financeira dos ETFs brasileiros, né, em comparação com a DF dos ETFs offshore. Tem a questão também importante mencionar dos fundos offshore, né, que seria uma possível barreira para o investidor, o fato dos documentos estarem em língua estrangeira, principalmente em inglês. Ainda na parte de endereçamento dos riscos, não verifiquei diferença quanto à questão de fundos que investem em um criptoativo determinado, porque você tem alguns fundos que investem somente em Bitcoin, somente em Ethereum, e fundos com uma carteira mais diversificada. Você não tem ali uma diferença da questão de endereçamento de riscos, né, se comparar os dois tipos de fundos. Questão de endereçamento não tem uma diferença muito grande, na verdade não tem diferença entre fundos offshore e fundos onshore, fundos nacionais. Se você olhar toda a cadeia de investimento, no caso. Questão do risco de maturidade. Os únicos fundos que acabam endereçando esse risco de maturidade são os fundos que possuem somente posição em um criptoativo específico, que geralmente eles têm posição, né, na verdade, em todos os casos. Eles têm posição somente em Bitcoin ou somente em Ethereum, são as duas moedas com maior volume de negociação no mercado, então eles já têm uma estrutura já consolidada, né, então uma maior maturidade. Os outros fundos acabam não endereçando esse risco. Os fundos em análise, que é o primeiro fundo da cadeia de investimento, ele acaba não endereçando nenhum risco, né? Aí corrobora mais uma vez a questão da necessidade de avaliar toda a cadeia de investimento. O risco da exchange, ele acaba sendo endereçado por 5 das 6 cadeias que a gente verifica, o que comprova assim, na literatura, que a gente percebe que a exchange acaba sendo um elo fraco aí na questão do investimento em criptoativo. O relatório SOC ele é mencionado em apenas em 2 cadeias e são mencionados na documentação de ETFs offshore, né, do exterior. O relatório SOC ele é um relatório auditado, né, que ele é voltado para a questão da avaliação do controle interno de um prestador de serviço. No caso, os prestadores aqui seriam os custodiantes ou as exchanges. Eles não são relatórios obrigatórios, né? Então, possivelmente sendo um fato aí para não pra ter essa baixa aderência. Questão da regulação, não houve endereçamento por parte de nenhum fundo. Essa regulação seria alguma alteração na legislação de algum país com relação a criptoativos, o que afeta o preço do criptoativo, né? Mas não há questão do endereçamento para esse risco. Os ETFs, a gente percebe um endereçamento dos riscos de Know Your Client e Anti-Money Laundering, que seriam 2 políticas para evitar a questão de lavagem de dinheiro dentro das exchanges, evitar a movimentação de dinheiro por parte de alguma organização criminosa dentro da exchange, né, que eles se aproveitando do fato do criptoativo, que é a questão do anonimato, mas é possível ter controles dentro das exchanges para mitigar essas questões. A gente percebe que
Os ETFs onshore, os ETFs brasileiros acabam não endereçando essa questão, então não é possível obter um conforto assim para dizer se eles escolhem exchanges que têm essas políticas. Os fundos onshore também acabam não endereçando a questão da custódia, né? Então a gente acaba não sabendo quais são as políticas que eles adotam com questão da guarda dos ativos, né? Que já se mostrou aí ao longo da história que é um alvo de ataque para hackers ou questão de perda ou roubo dos ativos está muito envolvida com a questão da custódia. E aí, por fim, a questão do endereçamento dos riscos de volume e liquidez. Os ETFs onshore e offshore, todos eles endereçam esse risco, né? Os demais fundos acabam não endereçando, mas eles acabam se preocupando com essa questão do preço do criptoativo, né? De se usar exchanges que tenham um certo volume e uma liquidez para garantir um bom preço ali de negociação. E a questão dos ETFs offshore acabam não endereçando esse risco de fork, né? Você não sabe qual política que o fundo acaba adotando diante disso, muito embora o fork eles aconteçam por determinação dos desenvolvedores do criptoativo, né? E você tem ETFs offshore que tem posição em Bitcoin e Ethereum, que historicamente já passaram por esse tipo de evento. Seria isso.